Então, só para complementar essa questão aqui dos tiers, né? Que a gente tem aqui o Tier 1, que é o nível 1, Tier 2, que é o nível 2. No caso do Tier 1, o principal é a gente saber que... Eu não sei se... Será que aparece o laser pointer? Acho que aparece, né? Aparece, Richard? Sim, tá aparecendo sim. Ah, que legal. Pelo menos para mim tá bacana. aparecendo. Uhum. Espero que todos estejam vendo também. Mas eu tô vendo sim, pode beleza. continuar. Então, a principal diferença aqui, deixa eu até ver se eu rodo esse cara. Não, aqui não. Então, assim, os testes de certificação, que são Tier 1 e Tier 2, esses são os testes de certificação, principalmente considerados, né? Eles são fundamentalmente diferentes, porque o teste Tier 1, que seria a certificação conforme norma de cabeamento estruturado, ele exige que a fibra esteja fechada nas duas extremidades com equipamentos ativos, sendo uma fonte de luz e um medidor de potência. Então, a gente pode usar um esquema PMLS, um equipamento PMLS, que é Power Meter Light Source, ou um LTS, que é um PMLS já mais avançado, baseado em certificador ou plataformas já mais tecnicamente refinadas, né? E claro, como vocês podem ver aqui, não tem não pode medir nada que seja reflexivo e nem também a perda de retorno óptico, que é o RL. Já no nível 2 é o contrário. O objetivo ele é fazer uma análise, identificar os componentes, né? Quando a gente fala de eventos na fibra, seriam mais os componentes. Todo conector, toda fusão gera um certo tipo de evento, né? Conector é reflexivo. Mas tem os outros eventos também, né? Se você tiver algumas bolas... Sim, se a gente for para eco, para essas outras coisas todas, sim, com certeza. Mas aqui... Não refaria a frase, não. Chama de eventos mesmo. Então, aí é somente um OTDR que é capaz de fazer isso, né? Correto. Rompimento mesmo de uma fibra não é possível de você detectar com o equipamento de Tier 1. Imagina, você tem um equipamento numa ponta que seria, por exemplo, a fonte. Você tem um link que está rompido. O que o medidor de luz vai fazer do outro lado? Nada. Não vai dizer absolutamente nada. Não chega a luz. Você não vai saber se colocou na fibra errada, você não vai saber se tem algum outro tipo de problema, só vai dizer que não chega a luz. Pode ser tudo e pode ser nada, né, Richard? Por isso que acho que a mensagem que eu costumo passar nas minhas reuniões, apresentações, etc., é que a certificação nível 2 ela complementa a certificação nível 1, mas não a substitui. E vice-versa também. Você não consegue fazer troubleshoot com um power meter. A não ser que seja apenas uma questão de potência, né? Porque às vezes o documento de algum cliente sai pedindo, eu quero uma certificação de nível 2. E aí o pessoal entrega apenas um relatório de OTDR. E aí vem perguntar, Richard, e aí, o que eu faço com isso? Exatamente. É um documento bom, mas cadê o de nível 1? Não me entregou, só entregou isso. Eu falei, não. A nível 1 é obrigatória. Não perdeu obrigatoriedade. Exato. E principalmente por causa disso daqui, né? O teste Tier 1, ele é capaz de medir a atenuação. Ao passo que o Tier 2, ele é obrigado a calcular, porque é unidirecional. O OTDR fica de um lado e do outro lado, obrigatoriamente, tem que estar desconectada a fibra. Uma coisa eu vou usar esse conceito mais para frente para explicar por que do uso da fibra de lançamento. É basicamente por conta disso, ou seja, o TDR não tem a capacidade de medir perda. Não, exatamente. Ele depende de uma série de coisas para funcionar direito, porque o pessoal também, é como você falou, manda o gráfico e mais nada. E aí? E aí, Richard? E aí, Denis? Boa pergunta. Quais são as características da fibra? Eu tenho um slidezinho aqui rapidinho. Aqui, ó. Isso aqui tá mostrando para vocês ou não? Ele está pequenininho, mas dá para... Bom, para mim, que já sei o que é, tá muito claro, né, o que é. Mas se eu tento explicar, vamos ver se o que você quer mostrar se fica claro. Esses 3 gráficos, ou seja, são 3 medições da mesma fibra, apenas com configurações diferentes no OTDR. Então, lógico que eu não estou falando de análises mais avançadas com equipamentos que tenham o diagrama de bloco, com identificação e classificação dos eventos já automáticos, né? Sim, mas aqui seria a maioria das coisas. Então, você vê, numa determinada configuração, a fibra tem 100 metros. Você muda a configuração, a fibra vai para menos de 200 metros. Você muda de novo a configuração, ela vai para mais de 3 quilômetros. Quando um instalador entrega isso daqui para um cliente e ele pergunta, e aí, Richard? E aí, Denis? A gente fala, é uma excelente pergunta. Me fala da fibra, porque se me entrega esse daqui, eu falo que a fibra tem 100 metros. E que aparentemente está esquisito, mas deve estar funcionando. Esse daqui fala, não, a fibra tem 100 metros, tem 200.
Exato. Nenhum problema. Se é uma fibra de 100 metros, tá aí os 100 metros, normal. Exatamente. Tá entregue. Por isso que fibra é muito legal, mas ela é bem detalhada. É uma coisa bem complicadinha de você, tem que ser muito metódico e muito consciente, coerente nas coisas que você está medindo. Porque imagina, se a mesma, isso aí não é brincadeira, a mesma fibra, com 3 configurações diferentes. Eu não sei você, mas eu demorei para poder pegar um traço como esse e poder interpretar ele por completo quase 3 anos de estudo. Dedicado. Sim. E toda vez que a gente acha que já viu de tudo, aparece um gráfico diferente com alguma maluquice nova. Por isso que eu sempre digo também que a medição com o TDR é uma medição interativa, né? De acordo com o resultado que você vai obtendo, você tem que ir mudando configurações, resolvendo problemas, tirando refletâncias e medindo de novo. Né? Não adianta você passar uma vez e gravar e ir embora dizendo que já fez o teste, né? Exatamente. Fora que você tem que bater a fibra dos dois lados. O TDR é obrigatório. O sentido da luz muda o resultado. Então, por isso que, além de tudo, o TDR você tem que fazer dos dois lados para você ter o cruzamento e ver o comportamento da fibra nas duas direções, de cada uma das fibras, né? E como você mesmo falou, Marcelo, você entrega isso daqui, na questão das máximas atenuações admitidas por aplicações. Se a gente fala de 1 dB e meio, como é que a gente pode garantir que teve 1 dB e meio entre os extremos de uma fibra com isso que a gente está vendo na tela? Aí que entra a questão do Tier 1. O Tier 1 ele não vai ver nada disso, mas ele vai medir a atenuação de fato, porque é como se tivesse um grita 10, outro escuta 9. Qual que é a diferença? É 1. Então, 1 é a atenuação na distância entre eles, para fazer de forma bem simplificada, né? Richard, eu vou aproveitar, eu tenho só mais uns 3 slides aqui, aí depois você fica à vontade para mostrar os seus, tá? Só deixa eu aproveitar e emendar uma pergunta, porque aí você já vai emendar também essa resposta aí. O pessoal pergunta muito, mas o OTDR também não mede, entre aspas, né? Não mede a perda total do link? Por que eu preciso do Power Meter se o OTDR me dá também uma perda total do link? Não é a mesma coisa? Então, o OTDR ele não mede, ele calcula, porque ele não tem nada jogando uma energia para ele poder saber. Você tem que ter uma... Por que o esquema PMLS, um simples Power Meter, ele é aceito para um Tier 1, mas um OTDR não? Porque quando você pega um Power Meter e uma fonte de luz e você calibra, toma referência de um com o outro, você zera. Isso quando a gente fala zerar a medição, é isso. A gente estabelece uma referência entre eles. E aí o Power Meter, o medidor de potência, é capaz de determinar a perda. Por isso que ele vai te mostrar em dB. A analogia que eu faço com o Power Meter é como se fosse uma balança do restaurante self-service. Você pega uma balança e ela sempre deveria apresentar um valor negativo. Qual é esse valor negativo? Do prato. Se você pegar um prato vazio, agora quem está assistindo a live depois faz o teste. Pega um prato vazio no self-service que você come, coloca lá em cima da balança, qual é o valor que tem que dar? 0. Porque se não der 0, você está pagando pelo prato e pela comida. Então, para que você saiba exatamente quanto que é o valor da comida, nesse caso o valor da perda, a referência, a gente vai depois falar sobre isso, tem que ser pré-determinada de maneira correta, né? Porque senão você está fazendo uma referência errada e está medindo do jeito errado. Mas então o Power Meter mede a perda, né? Eu costumo até complementar. Por isso que ele chama Power Meter. Eu costumo complementar essa analogia do restaurante Aquilo, dizendo que o Power Meter vai te dar o peso exato da comida, né? Já compara antes e depois, né? Mas se você quiser saber quanto ele pediu de arroz, quanto foi de feijão, quanto de carne, precisa do TDR. Só o TDR te dá análise detalhada disso daí. O Power Meter não vai conseguir te dar essa... O OTDR consegue te dar o valor certinho do peso do feijão, do arroz e da carne, aproximado. Por quê? Porque ele não mede a perda, ele calcula a perda com base nas reflectâncias. Reflectância ele mede. Quanto de luz foi refletida é o que ele vai medir. Mas a medida da perda é uma medida calculada. Assim como os certificadores de cobre, o pessoal, o certificador não mede comprimento? Não, quem mede comprimento é o odômetro. Ele não tem um odômetro para ficar percorrendo o comprimento do link, ele calcula. Ou seja, ele manda um sinal num tempo, recebe o sinal no outro tempo, de acordo com a velocidade que você configurou, que era o tipo da fibra, ele vai calcular o comprimento. É a mesma coisa. Exatamente. É a mesma coisa o NVP para medição de cabo metálico. Perfeito. É um denominador comum para a determinação do tempo do pulso, de partida e chegada, né? Olha lá o comentário do Dr. Fusão ali, Denis.
certificação válida seria com Power Meter mais fonte de luz ou certificador de rede e que o TDR não é válido para certificação? Essa nota do aparece bastante. A primeira e a segunda são válidas. Pode ser, Tier 1 pode ser feito com MLS ou com o LTS. A diferença é que você precisa informar o comprimento da fibra para cumprir com a norma. Então vamos lá, tem uma norma, tem um valor de norma que tem que ficar dentro. Como é que você faz esse cálculo? Então, a maioria das normas que a gente chama normas mãe, né? Uma ABNT, uma ISO, uma TIA, ela determina valores por evento, digamos assim, né? Então, o conector tem um valor de perda, a fusão tem um valor de perda, a fibra tem um valor de perda por quilômetro. Então, dependendo do tamanho do link que você fez, a quantidade de conectores e fusões que você possui, vai ter um valor máximo de perda. A gente chama isso de orçamento de perda. E aí você, a hora que faz o teste com o que está aí na tela agora, que a gente está mostrando, um Power Meter, né? Ou mesmo um certificador, as medidas são iguais, né? Ele vai fazer, então, a medida da perda. E aí você tem que comparar com esse valor. Só que no caso, por exemplo, de dB por quilômetro, como é que você sabe qual que é o valor em dB por quilômetro? Você precisa do comprimento. Equipamentos mais simples de Power Meter LS não vão te dar o comprimento. Eu posso pegar esse equipamento aqui, isso é uma pergunta que o pessoal faz muito. Posso pegar um equipamento de Power Meter mais simples e juntar com a leitura do TDR que me traz o comprimento, fazer o cálculo do orçamento e aí poder sim ter uma certificação? Sim, porque você preencheu todos os requisitos. Exatamente. Mas é importante dizer que no caso de Power Meter Light Source, ou seja, a fonte de luz e o medidor de potência, você precisa de alguma coisa para dar o comprimento. E esse comprimento vai ter que ser usado numa conta dBs por quilômetro para dar um valor em dB para o orçamento. E aí sim você fazer o cálculo. Exatamente. Por isso que a questão do OLTS é o método preferido para a certificação Tier 1, porque além dele fazer já isso automático e ter os limites já cadastrados, e no nosso caso a gente chama de provisão de perda, viu, Richard? Provisão de perda. Provisão a gente costuma usar esse termo mais de orçamento de perda. E assim, cada lugar é de um jeito, né? Mas o importante é que é isso, é uma conta que você pode fazer manualmente no equipamento, ele tem uma interface para te ajudar, você informa o comprimento da fibra, a perda por quilômetro, se não for padrão, você informa a quantidade de conectores, a quantidade de emendas e suas perdas respectivas, e ele vai fazer um cálculo de máxima atenuação admitida naquela fibra que você conhece. Exato, né? Exato. O LTS já dá o comprimento. Exato. E uma outra coisa que vocês podem reparar, um Power Meter, assim como o TDR, é uma fibra só, por vez. Ao passo que um LTS, normalmente, já testa o par. Sim. Você pode testar um loopback, você pode testar de outras formas, normalmente é pelo par de comunicação, né? Exato. Tá? Então, inclusive, rapidamente aqui, se você pegar um Power Meter, um medidor de potência, e se ligar e simplesmente conectar numa fibra ativa, ele vai te dar informação em dBm ou microwatts. Correto. Que é uma potência do sinal que ele está recebendo, que é diferente do potência absoluta, né? Ou seja, quanto de luz está sendo recebido pelo equipamento. Que aí não dá para fazer. Às vezes o pessoal também pergunta isso. Posso fazer uma certificação com o equipamento ligado na outra ponta? Não, porque ela não é uma fonte referenciável, né? Exatamente. Por mais que você queira inventar uma teoria que você mede na porta do ativo, depois mede no fim da fibra, faz as contas, isso aí não está correto. Né? Não, porque gera lá um determinado estado, mas não conseguem manter um valor de dB estável. O nível de estabilidade... Exato, e além disso é mais ou menos 3 dB. É mais ou menos 3 dB, é uma coisa maluca, né? Assim, a GBIC tem essa questão, funciona, mas não para medição. É a mesma coisa quando a gente trabalha com... vai estar num cabeamento óptico, você tem os cordões, os jumpers, os cordões ópticos para fazer interconexão, que são diferentes dos cordões de referência dos equipamentos de teste. Então, uma coisa é para uma coisa, outra coisa é para outra, né? Tem suas determinadas características. E aqui, só mostrando rapidamente que tudo que a gente falou de ATDR é isso daqui. Né? A gente tem o evento reflexivo e o evento de atenuação. Então, assim, isso aqui seria um conector, deixando isso é bem simples, viu, pessoal? É bem o simples para a gente poder conversar. Então, aqui seria um conector que gera uma reflexão, e aqui está um pouquinho difícil de ver, mas tem uma queda no sinal, que seria uma emenda, uma fusão. Tá? E aqui você tem o final da fibra. Então, basicamente são esses caras aqui. Agora... Volta um slide aí. Acho que é exatamente
Aqui? Os eventos... Não, volta. Você passou pela imagem... Aqui? Volta. Aí. Exatamente isso aí, ó. Pronto, tá aí, na tela. Isso. Que aqui a gente já vai adiantar o assunto, né? Que o Marcelo estava... Acho que a gente ia falar mais para frente sobre a questão da bobina de lançamento. Mas é basicamente isso, ou seja, você tem um conector, uma emenda do conector, é basicamente assim. Só para o pessoal ver a relação que tem um evento com o evento físico com o evento no gráfico, né? Ele fica mais ou menos assim mesmo. Não, exatamente. Então, para resumir nessa primeira parte de equipamentos, a gente tem os Tiers 1, Tier 2 de teste, você tem teste de perda ótica total, como o Power Meter mede, e você tem medições, caracterizações por trechos do link que o TDR faz, né? E fora isso, o TDR mede refletância de conector, óptica, return loss, coisa que o Power Meter normalmente não vai medir, né? Sim, então, tem uma série de aparelhos para medir, e aí vai depender muito do que você quer medir, né? Vocês falaram bastante do orçamento de perda, né? Mas também tem o seguinte, na hora de você certificar, depende do que a gente quer, porque às vezes eu não quero saber se foi bem feito, se aquela emenda está boa ou não, eu quero saber se passa luz suficiente para o meu 10 GB. E aí não precisa nem fazer orçamento de perda, basta comparar com a perda máxima daquela aplicação. Então, se a aplicação exige 2 dB e meu link perdeu 1,5, tá ótimo para mim, mesmo que no orçamento de perda o ideal seria 1.1 dB, porque senão significaria algum conector sujo. Então depende também do objetivo da certificação, né? Você tem toda a razão, Marcelo, porque quando a gente trabalha com a medição da fibra, a gente tem que medir contra alguma coisa. Então, ou você tem contra uma provisão de perda, um orçamento de perda, que é uma perda informada, ou você usa as perdas específicas de uma aplicação pré-determinada, que é o que você acabou de dizer. Se eu tenho uma aplicação 100G, R base SR10, é 1,5, 1 dB e meio, não importa se é 1 metro de fibra ou 1 quilômetro de fibra, que é uma atenuação máxima. Ou, nos casos que a gente absolutamente não sabe nem a aplicação, nem as características da fibra, porque isso acontece muito, a fibra está lá colocada, não tem como você entrar na tubulação e descobrir o que aconteceu, se você não tem um OTDR. Vamos dizer do ponto de vista do Tier 1. Você também pode usar os valores de norma, que aí o certificador de fibra vai se comportar mais ou menos como um certificador de cobre. Você escolhe lá um backbone pela TIA ANSI, e ele tem lá máximo X quilômetros ou metros, máximo X perda, e aí não importa. Então, é por isso que é tão importante saber configurar o equipamento e saber o que está fazendo. E saber o que se quer, né? Qual é o objetivo dessa certificação, né? Certificar uma aplicação, certificar uma instalação que tem um pré-requisito ou não, Exato. E qual a aplicação final, né? Que nem emendando aqui a pergunta, né? No caso de uma rede POL ou POLAN, a norma de certificação também aprova, somente Power Meter ou o TDR já é aprovado? Cara, aí eu acho que a coisa muda um pouco de figura. Porque a Polan tem splitters também, não tem? Tem. Então, sim. Aí que já começa. Polan, a única diferença é aonde ela está sendo construída, né? Se ela está construída como uma rede Metro Ethernet, ela está externa, né? Aí ela não é uma LAN, mas quando ela é construída dentro de um ambiente de LAN, aí é o Polan. Mas a construção não muda. A dificuldade que a gente tem é que existem poucas normas para esse tipo de rede, que normalmente não vai ficar como POLAN, você deve procurar elas como normas de FTTX ou normas de PON-LAN, Pacific Optical Network, PON, e aí PON-LAN, e aí sim você baixar algumas informações onde o teste de OTDR está homologado, ou seja, você pode usar o teste de OTDR, mas a nível de certificação, ou seja, para garantir dentro da norma que ele vai passar ou falhar, continua sendo obrigatória o uso do Power Meter ou do sistema LTS. A diferença é que tanto esse sistema de Power Meter LTS, certificador e OTDR, quando você tem uma fibra, um link que já foi ativado, a metodologia de teste é outra completamente diferente. Por quê? Agora eu não estou mais certificando. Então, certificar é garantir que aquele link vai funcionar antes de botá-lo em operação. Quando o link já está em operação, a metodologia é outra. Você não está mais certificando, você está resolvendo o problema. Você já deu um problema. Aí entra o Power Meter, para saber se tem potência suficiente na ponta final.